Boa noite, senhor presidente, Luiz Fernando Zapp, senhores vereadores e meus pares, público presente, funcionários, senhores ouvintes pelas redes sociais, senhor Túlio da OS, que representa aí o semanário. Em seu nome, cumprimento toda a imprensa. Bom, não é muito da minha natureza, acho que raramente eu fiz alguns comentários relevantes a indicações ou requerimentos, mas eu gostaria de fazer alguns comentários que eu acho pertinentes e talvez até é um questionamento que eu acho que deve ser colocado aqui em certas situações que a gente se coloca ao lado, né? Principalmente no meu, que tenho o meu posicionamento como situação. Então, me causou alguma estranheza. Mas, enfim, com relação ao requerimento número 31, do vereador Marcelo, que é a respeito do plantio de árvores, assim, vereador, parabéns. Realmente, o nosso município tem pouquíssimas áreas para que se possa construir alguma coisa. Ali era uma área que já tem registro, tem matrícula, é uma área que poderia ser usada para alguma obra de grande necessidade, aí, no fim, acaba tendo essa situação que é um pagamento aí de uma dívida, né, vamos colocar assim, de um erro absurdo que aconteceu no passado, que nós aqui não vamos chegar ao fato, mas é inaceitável. Então, vereador, parabéns. Eu acho que realmente tem que ser revisto, assim como eu aproveito no requerimento do vereador Marcelo sobre essas questões das árvores, lá no almoxarifado, departamento que eu trabalho, também foram plantadas várias árvores. E no almoxarifado, nós não temos local para expandir. Já estamos há muito tempo com os boxes lá das viaturas, dos veículos, sem poder utilizar de forma total. Ou seja, vários veículos acabam ficando no sol, na chuva, porque não tem mais como expandir. E a condição que tinha, também foram plantadas inúmeras árvores lá, para que fosse feito o acerto com relação ao fato que aconteceu da contaminação. Quer dizer, lá não houve contaminação, na verdade, né? Lá houve o fato e acabou tendo essa questão prejudicial. Então, realmente, vereador, muito bem colocado esse requerimento. Também quero comentar aí com relação ao requerimento número 39, que é a da segurança, que nós estamos vendo aí esse ano fatos absurdos, inaceitáveis contra as vidas humanas de crianças, né, até mesmo de professores. Então, eu agradeço ao convite por estar assinando esse requerimento junto a todos os outros senhores vereadores. É o momento exato. Nós tivemos um fato até um pouco preocupante na escola estadual, e nada mais justo do que tomar as providências de forma antecipada. Então, esse requerimento volto a agradecer a oportunidade de estar assinando com todos, porque depois que acontece, não adianta. Aí só fica o sentimento de vingança. É natural. Um pai que perde um filho numa situação dessa, até impossível você não entender aquele momento de uma dor de um pai, de uma mãe. Então, realmente, eu acho que
foi bem colocado, tem que ser cobrado, realmente é uma situação que não temos como deixar passar, porque o futuro está vindo aí de uma forma desordenada e nós vamos acabar vendo coisas que não faz parte da nossa história, nem daquilo que esperamos que aconteça aí, ou melhor, que não aconteça, né? É complicadíssima essa situação. E aproveitar, falar sobre o requerimento número 40, que é da CIP. Eu acho que eu já comentei aqui em tribuna, que está sendo estudada uma nova tabela, e é bom esse requerimento para que se apresse essa situação, porque realmente o município acaba pagando uma taxa um pouco excedente, e está no momento certo também de fazer essa cobrança, porque, afinal de contas, nós vemos que há boa vontade, a gente sabe que há boa vontade da CPFL, mas também Rafar, por ser uma cidade pequena, acaba sofrendo as consequências de ter que esperar mais. Então, realmente, não se pode pagar o que se paga hoje e ter a forma como demorada para ser atendido em certas situações. E agora, senhor presidente, espero que o senhor entenda, e eu queria fazer um comentário aqui a respeito do requerimento número 27, que o senhor fala a respeito dos laudos, da contaminação do terreno da antiga Ródia, se ele se estende, né, até onde provavelmente é para ser construídas novas casas, que vem aí sendo uma briga aí, né, do executivo, inclusive acho que de todos os vereadores aqui, cada um com mais intensidade. Mas eu queria ressaltar uma situação, senhor vereador. Eu, conversando com o prefeito, ele me disse que o senhor e alguns vereadores tinham ido antes à à Secretaria de Habitação, e que o senhor tinha sido informado a respeito de um documento que realmente se referia a essa questão. E depois de 2 dias, o senhor acabou encontrando com o prefeito lá, e eu não sei, não é do seu perfil esquecer, sendo que o senhor poderia ter comentado, como eu entendo e eu acho que eu tenho que comentar aqui, justamente por questão do requerimento. O senhor poderia ter comunicado e, posteriormente, quando o prefeito, juntamente com os senhores, estiveram lá na Secretaria de Habitação, eles já poderiam até ter enviado esse laudo que a prefeitura tem. E eu acredito que o senhor saiba que ela tem. Então, assim, quando eu tive algumas indisposições nos nossos embates aqui dentro dessa casa, que quase não foram nada, mas eu me expressei mal. Até eu acabei entrando numa situação que não era bem o que eu quis dizer, e o vereador Marcelo se posicionou e fez a colocação dele quando eu dizia de união desta casa. Realmente, tudo que foi posto, enviado a esta casa, se tratando de requerimentos, leis, regimes de urgência, nunca foi negado. Realmente nunca foi. Então, isso, eu acredito que é, sim, uma forma de ver para que as coisas sejam agilizadas e não deixa de ser um posicionamento de entendimento junto ao Executivo. Porém, senhor presidente, vereador Luiz Fernando,
esse era um momento ótimo para o senhor ter colocado a União, principalmente perante aos cidadãos que moram na área de risco, que para eles é interessante. Eu espero que o senhor tenha um entendimento que poderia ter sido agilizado. E hoje esse requerimento ele vem de encontro, no meu modo de ver, que, de repente, o senhor pode estar usando isso aí de uma forma para que o senhor, sabendo do que poderia ter sido levado 2 ou 3 dias após a sua reunião, é uma forma de, posso até dizer assim, mas que não seja, mas atrapalhar o andamento de uma situação que é séria. Então, realmente, eu gostaria de assinar com o senhor esse requerimento, se o senhor me permitir. Mas eu acho que, quando se tratar de uma situação tão relevante, tão importante, quanto que é esta situação, nós não devemos deixar para depois, nem mesmo ver de forma que possa parecer política, ou politicagem, como podemos colocar aqui. Hoje, só concluir meu raciocínio, hoje, o mais importante são aquelas pessoas que eu sei que vocês fazem esforço, todos nós vamos procurar fazer a nossa parte, mas são detalhes que podem mudar tudo num simples e-mail, num simples aviso, antecipar. O senhor cobra, assim, as respostas ao requerimento, acho válido, não contesto, em hipótese alguma, porém, mas essa era uma informação extremamente fundamental para que adiantasse o processo. Então, senhor presidente, eu sei o quanto o senhor se dispõe a fazer, mas a correr, a buscar, não nego, mas nessas questões, evite de esquecer essas coisas que são importantes para esse andamento com pessoas que necessitam tanto e sofrem tanto. Pois não, vereador? Não, vereador, é o seguinte, relacionado ao que você está dizendo aí, eu fico muito me admira que o prefeito foi lá várias vezes no CDHU, assim como eu fui, o Doca foi, o vereador Alexandre foi, o vereador Pedro foi. Me admiro muito o nobre vereador Alexandre, de o prefeito saber que faltava esse documento. Ele não sabia. Não sabia. Então, veja bem, quem argumentou lá que existia, fui eu. O diretor do CDHU perguntou, mas nós não temos documento da CETESB. Quem falou para você que não tem? Isso aí foi requerido na época de Nesse Reserva, entre 2001 e 2005. Eu não era vereador, mas não vou esquecer disso aí, porque eu participei também da vereança por perto. Então, já existia sim. Agora, o prefeito não saber é lamentável. Quanto ao nobre presidente da Câmara, como que ele podia falar que tinha o documento, se fui eu que argumentei que tinha? Ele não tinha conhecimento disso. O senhor não entendeu a minha posição. Entendi. Não, o senhor não entendeu. Entendi que você disse que ele deveria ter avisado o prefeito a respeito do documento. Porque ele foi antes e foi pedido, foi falado para ele a respeito desse documento. E ele, não sei se ele esqueceu o que aconteceu, eu não falou para o prefeito. Que 1 mais 1 é 2, com o diretor do CDHU, de que o documento existia. Agora, me causa surpresa, de todas essas vezes que nós fomos lá, o prefeito não argumentou a respeito disso aí. Depois ele falou para mim, vereador, o Paulo Scaff, ele pegou o documento, passou o documento novo para mim, quer dizer, refez o documento. Como você vai refazer uma identidade se você não tem? Então, estava aí com nós. Está trazendo tudo isso aí do Paulo Scaff, não é tanto por causa desse requerimento. Está trazendo, isso não tem nada a ver com o Scaff. O que está trazendo a construção do Scaff, o loteamento aí, na verdade, é o tratamento de esgoto. Bom. Entendeu? Então, a gente fica esperando a vontade de Paulo Scaff. Se a gente cair naquela ladainha que nós estamos caindo há mais de 6 anos atrás, desde dos outros 2 prefeitos, esperando aquele filtro para desmineralizar a água de Itapeva, amigo, nós não vamos conseguir inaugurar esse tratamento de esgoto, porque a peça é cara, é R$350 mil. Claro que ele tem interesse
de pagar isso, porque fica muito mais barato pagar do que fazer um tratamento no loteamento dele. Visto que esse loteamento dele é de alto padrão, ele não vai querer pôr um tratamento no meio. Muito obrigado, vereador. Bom, cumprimentando a minha fala, eu até entendo o posicionamento do vereador Ernesto, mas o que eu quis dizer... Sim, o senhor me permite? Só eu queria registrar o seguinte, que quando foi comunicado, na presença do vereador e presidente, foi antes desse documento. Então, eu acho que ele poderia ter se posicionado e falar, olha, prefeito, existe a necessidade desse documento. Você tem aí ou você não tem? É isso que eu questionei só, vereador. Mas tudo bem, pois não. Me concede? Assim como o senhor puder conceder a parte ao vereador Alaércio também, que pediu. Pode ser? Ele é mais novo do que eu, deixa ele falar. Se existe um vereador que foi para Brasília defender a água de Rafar, e aonde está tudo, incluído naquele processo que veio da CETESB, foi eu. Eu fui para Brasília, junto comigo foi o vereador Luiz da Locadora, e, se eu não me engano, o Armando Garcia. Só que quem sentou na mesa principal lá foi eu. E lá foi discutido o problema da água de Rafar junto à agroquímica Rafar. E eu falei nesse discurso que dentro de 37 municípios, a água de Rafar é a mais limpa do município do estado de São Paulo. Não existe outro igual. Em 37 municípios, você pode levantar o que você quiser. Pega aí Tietê, Capivari, Elias Falso, você vai lá, é só cloro, é isso, aquilo aqui não tem. Você põe água passarinho numa xícara, dentro de 15 dias a xícara já está manchada fundo. Então, nós fizemos uma defesa lá e saímos elogiados. De lá para cá, eu não vi falar mais nada em contaminação, tinha um prazo. Nessa mesa tinha dois técnicos da agroquímica, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu devo ter as fotos dele lá em casa, que eu guardei comigo lá. E eles falaram assim, você está de parabéns, cara. Aí eu falei para eles, se eu soubesse que iam falar só em água de Rafar aqui, eu trazia água de lá para vocês beber, para vocês sentir o problema. Só isso, obrigado. O senhor me permite? Vamos lá. Já que é para esclarecer, vamos esclarecer. Estivemos em São Paulo, na Secretaria de Habitação, eu, o vereador Ernesto e o vereador Pedro, no dia 31/3. 31/3. No dia 3/4, esteve a comitiva do Poder Executivo e, a convite do prefeito, fomos também. Bom, no dia 31/3, fomos recebidos pelo secretário estadual de Habitação, Dr. Marcelo Branco, e quando questionado sobre o convênio firmado com o município de Rafar para a construção das casas, foi-nos passado de forma não oficial de que o convênio não estava celebrado ou estava paralisado porque faltavam o laudo de descontaminação do terreno e faltava a comprovação de capacidade sanitária do município, leia-se conclusão da ETE, para poder viabilizar o empreendimento. Isso foi, como o senhor mesmo disse, 2 dias antes da ida do prefeito a São Paulo. E lá foi-nos dito, foi-nos passado, que o documento já havia sido solicitado ao Poder Executivo e não havia sido remetido àquela secretaria o documento, e não que o documento jamais havia sido solicitado e que faltava aquele documento. Foi-nos dito que o Poder Executivo havia sido formalmente informado de que faltava o documento. Como é que o vereador vai acreditar na incompetência do Poder Executivo, que não sabe, por os seus órgãos competentes, que, para um assunto tão importante como o senhor mesmo disse que se trata da casa, para os moradores que estão na área de risco, que está faltando o laudo, e aí, pasme, a prefeitura tem o laudo, e em pese ter sido informada da falta do laudo no processo, tendo o laudo, não envia o laudo, e a culpa é do vereador, que o negócio não anda? Não avisei o prefeito Fábio, porque está até aqui, estava mostrando para o vereador Marcelo,
A resposta formal da CDHU sobre aquela reunião do dia 31 que nós tivemos lá, eu só recebi por e-mail no dia 13/4. Só no dia 13/4 eu recebi por e-mail. Então, assim, eu tenho o departamento de engenharia, eu tenho o departamento de obras, eu tenho o prefeito que diz que é o maior interessado e, no terceiro dia que eu assumi a presidência desta casa, a pedido de muitos vereadores, solicitei ao prefeito uma reunião com todos os vereadores para tratar do assunto da enchente da construção das casas, e até hoje ele não se dignificou a responder esta presidência, não ao vereador, a presidência da casa. Eu tenho todos esses interesses, a prefeitura tem o laudo, e se não tivesse o laudo feito por si, tem o do SCAF, e embora tenha sido requerido do Poder Executivo a entrega do laudo, o processo não andou porque o vereador deixou de dar uma informação. É essa a sua tese? O senhor terminou? Quase, mas... Então fica à vontade. Não fica à vontade. Então, assim, vereador Rodolfo, com todo respeito ao seu posicionamento, e essa efusão, essa exaltação não é em relação à Vossa Senhoria, mas em relação ao próprio Executivo, que, assim, tem o laudo, foi informado da falta do laudo, não entrega o laudo, e alega desconhecimento, e o desconhecimento porque o vereador que teve 2 dias antes, numa reunião, e recebeu a resposta de forma informal, não repassou para o Executivo? Obrigado. Bom, eu respeito o posicionamento, mas eu continuo no meu posicionamento também. Eu acho que quando tem essa necessidade, o senhor com certeza sabia, porque o senhor trabalhou no jurídico, o senhor deve saber alguma coisa com relação a isso. Então, eu acho que, como o senhor foi convidado e respeitado para estar lá junto com o prefeito por ter ido antes, seria ideal o senhor cobrar isso aí dele. Já que, prefeito, tem isso, o senhor está sabendo disso, o senhor mandou isso? Porque, no momento lá, então, não sei se os vereadores que estavam lá, o vereador Alexandre estava, não sei se foi o posicionamento e a explanação do senhor naquele momento. Mas tudo bem, sem problema nenhum. Obrigado.